Vamos orar primeiro? Senhor, graças te damos, ó Pai, na certeza de que ao abrirmos a Tua palavra, sabemos que a Tua voz nos falará ao coração. Assim, Senhor, te peço nesta noite, que o Santo Espírito possa mover a Tua palavra até o coração de cada um dos meus irmãos. Oro assim, desde já grato pelo Teu mover, em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 10, versículo 34 diz assim: Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, a achará. Podem sentar, meus irmãos. Eu quero aqui, como um ato introdutório e até como uma ilustração, usar uma própria história bíblica. Uma história que está lá nos 4 primeiros capítulos do primeiro livro de Samuel. Você não precisa abrir. Uma história que você conhece bem, que é a história do sacerdote Eli. O sacerdote Eli tinha por designação do Senhor toda uma família de sacerdotes. A família de Eli foi uma família designada para o sacerdócio. Seu pai, ele, seus filhos e seus futuros netos, bisnetos, estavam prometidos pelo Senhor a exercer o sacerdócio na sua casa, na sua igreja. Mas Eli, meus irmãos, ele tinha 2 filhos, um chamado Ofni e outro chamado Finéias, que por designação familiar foram então destacados como sacerdotes da casa do Senhor. Mas o texto lá, nos primeiros capítulos do primeiro livro de Samuel, vai nos dizer que Ofni e Finéias eram 2 homens corruptos em Israel, eram homens que roubavam dos sacrifícios que eram oferecidos no templo, eram homens que enganavam o povo, eram homens que eram dados à prostituição e tantos outros pecados que rondavam a vida de Ofni e Finéias. Por conta disso, o que Deus fez? Deus enviou mensageiros, enviou um profeta, Deus trouxe uma palavra a Eli, de modo que Eli viesse a advertir os seus filhos, para que não fizessem mais o que estavam fazendo, não pecassem mais contra o Senhor, e houvesse um conserto na sua casa, um conserto na sua vida, um conserto nos seus ministérios. Mas isso não aconteceu, meus irmãos. E a repreensão que Eli levou sobre a vida dos seus filhos foi uma repreensão leve, ao ponto de Deus então enviar um profeta novamente até Eli e dizer para ele: Eli, eu vou matar os seus 2 filhos. E não só isso, a partir da morte dos seus 2 filhos, você nunca mais terá um herdeiro designado para o sacerdócio. A sua família, na sua família haverá uma interrupção do sacerdócio na minha casa, por causa dos pecados dos seus filhos, mas principalmente por causa da sua negligência na repreensão para com os seus filhos. E assim então, meus irmãos, Ofni e Finéias, imbuídos da autoridade que achavam que tinham, eles então empunharam a Arca da Aliança para irem guerrear contra os filisteus, e no meio desta guerra eles não só morreram, vieram a óbito, mas também perderam a posse da Arca da Aliança, e a Arca da Aliança foi então ela então foi capturada pelos filisteus. A presença de Deus deixou o arraial de Israel por causa de uma desobediência e rebeldia dos filhos de Eli. Eli estava sentado na sua casa e já aos 90 e poucos anos de idade, ele então recebe um mensageiro que veio diretamente da frente de batalha e disse para ele: olha, perdemos a Arca da Aliança. Como assim? Sim, os filisteus capturaram a Arca da Aliança, e não só isso, eles também mataram seus filhos, Ofni e Finéias. Com um susto então, meus irmãos, Eli
ele cai da cadeira, bate com a sua cabeça no chão, quebra o pescoço e morre na mesma hora. E não só isso, a esposa de Finéias, que estava grávida, deu luz naquele exato momento, e o nome que foi colocado naquele filho foi Icabô, que significava, e foi-se a glória de Deus. Não há mais glória de Deus para a família de Eli. Uma história, meus irmãos, triste, uma história bíblica, uma história que serve de ilustração para aquilo que eu quero comunicar aos irmãos nesta noite, para aquilo que eu quero falar com os irmãos nesta noite. Você deve estar se perguntando, mas Alessandro, o que Eli deveria fazer? Eli deveria voltar para a lei, e lá em Deuteronômio capítulo 21, versículo 18, ele deveria pegar os seus 2 filhos, entregar aos anciãos de Israel e dizer para eles: são filhos rebeldes, desobedientes e, portanto, devem morrer por apedrejamento. Isto era o que Deus queria que ele fizesse, porque esta era a lei que ainda estava em vigor naquele tempo, naquela época. Quando olhamos para esse texto, meus irmãos, se você voltar uma folhinha da sua Bíblia, você vai ver lá o capítulo 10, e nós vamos observar aqui que o capítulo está todo dividido em ações. Se você prestar atenção, você vai ver que do versículo 1 até o versículo 4, Jesus faz a escolha dos seus apóstolos, ou melhor dizendo, a escolha neste momento dos seus discípulos, daqueles que ele viria treinar para propagar o Evangelho, propagar a sua palavra. Do versículo 5 ao versículo 15, nós vamos ver as instruções desses discípulos, ou seja, Jesus vai ensinar esses discípulos a pregar as Escrituras, a pregar as palavras, e vai dizer até a forma como eles devem pregar as Escrituras. Do versículo 16 até o versículo 23, Jesus vai admoestar os seus discípulos, ou seja, ele vai advertir os seus discípulos. Ele vai dizer para eles: olha, a vida que vocês vão levar a partir de hoje como discípulos meus não vai ser fácil, não vai ser nada fácil. Vocês vão passar por muitas circunstâncias desagradáveis, vocês vão enfrentar muitos conflitos, vocês vão passar por muitas tribulações só por me servirem, só por servirem ao meu nome. Do versículo 24 até o 33, Jesus vai trazer estímulos para que eles continuem a realizar a sua obra. Jesus vai dizer para eles que eles estão debaixo de uma autoridade de um mestre. Jesus vai dizer a eles que mesmo com todas as circunstâncias negativas, mesmo muitas vezes andando às escuras, eles vão servir a alguém que é plena luz. Eles vão servir a um Deus que enviou o seu Filho para que o seu Filho conduzisse o povo para uma vida eterna, para uma vida futura, que não será uma vida terrena, mas será uma vida celestial, uma vida eterna. Então, meus irmãos, do versículo 34 até o 39, Jesus então vai trazer agora uma nova dificuldade, uma nova advertência, mas para as suas famílias, para as famílias dos seus discípulos. Jesus agora vai ser mais específico a respeito das tribulações que os seus discípulos viriam a passar, e ele fecha então o capítulo, do versículo 40 ao versículo 42, falando: olha, mesmo com todas as tribulações, mesmo com todas as dificuldades, mesmo por todos os momentos de aflição que vocês irão passar, vale a pena, porque há uma recompensa, há um galardão na eternidade, há uma vida eterna. Então glorifiquem a Deus mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das aflições e das tribulações. O que observamos aqui, meus irmãos, em todo o capítulo 10 de Mateus, é um texto que reúne fases de uma vida cristã. Nós somos escolhidos, nós somos ensinados nas Escrituras, nós somos advertidos pelas Escrituras de que servir a Cristo nos impõe várias dificuldades, nós somos ensinados pelas Escrituras também
que nós somos estimulados pelas Escrituras que vale a pena servir a Cristo, nós recebemos também das Escrituras a verdade, como está aqui nessa palavra que fizemos a leitura, de que nós teríamos problemas com a nossa casa, com a nossa família, teríamos conflitos, confrontos familiares por causa do nome de Jesus, mas tudo isso, meus irmãos, é recompensador, porque no futuro nós receberemos um galardão, receberemos a vida eterna, no futuro nós estaremos louvando pela eternidade ao nosso Senhor. Jesus aqui, meus irmãos, nesse texto, ele comunica uma proposta de vida cristã. Aqui ele discipula seus escolhidos e promete uma recompensa eterna, mas ao custo de uma vida terrena que precisa, que deve carregar a sua própria cruz. E assim, nós precisamos entender que esse é o contexto, meus irmãos, da nossa vida. Esse é o contexto da nossa existência. E Jesus abre os nossos olhos para essa realidade. Jesus não nos deixa enganados sobre a realidade que nós vivemos, que é, quando nós o servimos, quando nós o adoramos, nós temos problemas em nossa vida por conta disso. Ou seja, Ele não prometeu à sua igreja vida fácil. Ele não prometeu à sua igreja uma vida confortável nesta terra. E por que, meus irmãos, Jesus, ele traz para esses discípulos todas as dificuldades pelas quais eles iriam atravessar durante a sua jornada de fé, esperança e amor? Por que Jesus os adverte dessas dificuldades? Por que Jesus diz, eu não trouxe paz, eu trouxe espada para a terra? Por que Jesus diz, eu vim causar divisão entre um pai e um filho, entre uma nora e uma sogra, entre um irmão e outro irmão, entre um sobrinho e um tio? Por que Jesus diz essas coisas, meus irmãos? E nós vamos agora observar, dentro destes versículos que nós fizemos a leitura, por que Jesus disse isso para os seus discípulos e comunica isso também para o seu povo, para a sua igreja. Em primeiro lugar, meus irmãos, o anúncio do Evangelho traz contendas com o mundo. Olha o que Jesus diz no versículo 34. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Ou seja, meus irmãos, onde houver o poder do mal, haverão contendas. Onde houver a presença do mal, haverão contendas. Contendas com quem? Com aqueles que servem a Jesus. Onde estiver a presença de um gentio, onde estiver a presença de um ímpio, onde estiver a presença de uma pessoa mundana, ali haverá um conflito, porque se houver um cristão ali naquele lugar, luz e trevas não se misturam. Nós sabemos que Jesus, ele é o príncipe da paz. Sabemos que o propósito de Cristo é instaurar a paz neste mundo. Sabemos, meus irmãos, que Jesus, ele nos trouxe paz, uma paz que o mundo não entende, não é a paz das pombas do mundo, mas é a paz da pomba do Espírito Santo, é a paz que simboliza o Espírito Santo, é uma paz sobrenatural, uma paz que mesmo no maremoto, mesmo na tempestade, o nosso coração confia que Deus, ele tem as rédeas de toda a situação em suas mãos. É essa paz. Mas Jesus não está falando desta paz, meus irmãos. Jesus está falando de uma situação do mundo. Jesus está falando do nosso relacionamento como igreja com o mundo. Jesus está falando do relacionamento de um cristão com um não cristão. E via de regra, o relacionamento de um crente com um não crente traz conflitos, traz espada. E na história da igreja, quantas vezes a espada foi desembainhada da cintura de homens ímpios para matarem cristãos? Diversas vezes. É isso que Jesus está querendo dizer aqui, já no início dessa parte do seu texto. Percebam, meus irmãos, que enquanto existirem as forças do mal neste mundo, enquanto elas não forem definitivamente destruídas com a volta do Cordeiro, haverão conflitos, haverão batalhas, haverão guerras. O povo de Deus estará envolvido em conflitos, seja fora da sua casa, ou seja, dentro da sua casa. Isso, meus irmãos, é inevitável. Como dizem alguns, estaremos envolvidos em tretas.
Não tem como escapar disso, porque sempre haverá alguém que irá nos desagradar. Sempre haverá alguém, meus irmãos, que vai dizer algo com o qual nós não concordamos, com o qual nós não corroboramos, com o qual nós não iremos, inclusive, fazer de acordo com a sua vontade, de acordo com a vontade social. A vinda de Cristo, meus irmãos, agitou e provocou os poderes malignos de tal forma que a igreja sofre as consequências por essa agitação, por essa provocação, porque o diabo sabe, meus irmãos, que o fim está próximo. Ele sabe que nós estamos caminhando para os últimos dias dessa terra, então ele está ceifando cada dia mais vidas, mais vidas, mais vidas, mais vidas a cada dia. A perturbação espiritual em nosso meio vai se agravar, vai ser maior, e nós devemos estar preparados para esse confronto, nós devemos estar preparados para confrontar o espírito deste mundo. É isso que Jesus está dizendo, meus irmãos. Ele está dizendo: não pense que eu vim trazer paz à terra, porque só a presença do meu nome na terra já trará conflito. Só a presença do meu Espírito habitando na vida da minha igreja já trará conflito com os principados e potestades. Sempre, meus irmãos, e isso é histórico na igreja, sempre enfrentaremos oposição deste mundo na pregação das Escrituras. O mundo odeia a Deus. O mundo não suporta ouvir a palavra de Deus. O mundo não aguenta a presença da igreja na terra. Porque o mundo, meus irmãos, o mundo nos odeia. Eles podem até dizer que não, mas no fundo, aquilo que está neles odeia o povo de Deus. Em segundo lugar, meus irmãos, o anúncio do Evangelho traz contendas. Agora Jesus é mais específico ainda, traz contendas na família. Olha o que ele diz nos versículos 35 a 37. Pois vim causar a divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Olha o 38. E quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Meus irmãos, o fato é que Jesus sabia que haveriam contendas em famílias por causa do seu nome. Percebam bem que Jesus não está aqui advogando conflitos familiares. Jesus não está aqui corroborando, concordando, promovendo conflitos na nossa casa. Não, Ele não está enviando conflitos para a nossa casa. Ele está, meus irmãos, aqui. Ele está avisando, advertindo. Ele está dizendo a todos nós: não se enganem, o meu nome trará conflito não só entre a igreja e o mundo, mas o meu nome trará conflito também para a casa dos meus servos. Porque, meus irmãos, tensões aconteceriam, evidentemente, quando alguém da nossa casa se converte e os outros familiares não se convertem, as tretas vão começar. Quando há um crente numa casa e ele está cercado de não crentes, vai ter conflito, vai ter luta, vai ter tribulação. Até que toda aquela casa seja regenerada em Cristo, ele vai enfrentar dificuldades. Conheço várias histórias, meus irmãos, de pessoas que saíam de casa escondidas para participarem de cursos de batismo. De pessoas que se batizaram na igreja, alunos meus se batizaram na igreja, e a sua mãe ou seu pai, que eram de outra religião, não podiam saber que eles estavam se batizando. Esposas que fugiam do marido em casa para irem para um curso na igreja. Se o marido soubesse que ela estava na igreja, ela até sofria violência física. E N histórias, meus irmãos, que nós conhecemos até hoje, pasmem, em pleno século XXI, tem pessoas indo para a igreja escondidas de seus familiares. Tem pessoas que oram. Eu conheci um rapaz, um jovem, que ele orava no banheiro da
sua casa, antes de tomar banho, porque os seus pais, que eram de uma outra religião, não podiam saber que ele havia se convertido, não podiam saber que ele aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, não podiam saber que ele fazia parte, era membro de uma igreja. Se soubesse, até o expulsariam de casa. Esse é um conflito que talvez você, meu irmão, não esteja enfrentando, mas milhares e milhares de pessoas no mundo enfrentam todos os dias. O que dizer de uma família que serve ao Islã e um dos seus membros se converte a Cristo? Coitado desta pessoa, coitado. E mantém firme e forte a sua posição em Cristo, até ser morta, até ser enforcada, até ser queimada viva, até ser apedrejada. E assim, meus irmãos, tantos e tantos cristãos ao longo da história da humanidade perderam as suas vidas pela causa de Cristo, perderam as suas vidas até mesmo pelos seus familiares. Olhe para Jeremias, meus irmãos. Jeremias foi duramente criticado até por sua casa, por sua família, porque ele era profeta do Senhor. Essa tensão da verdade não é nova. Jesus está aqui se utilizando, meus irmãos, da palavra do profeta Miqueias, lá na sua profecia, no capítulo 7, versículo 6. Miqueias já dizia: porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos do homem são os da sua própria casa. Jesus aqui ele só repete aquilo que Miqueias já havia predito na sua profecia. Há relatos, meus irmãos, de um historiador judeu chamado Flávio Joséfo. Há relatos dele que apontam para várias brigas, várias confusões, várias desavenças familiares ocorridas durante o tempo em que Cristo esteve no meio do povo de Deus, no meio do povo de Israel. Pessoas fugiam das suas casas para ir ouvir a voz do Messias. Pessoas fugiam da presença dos seus pais para irem e seguirem a Cristo. Pessoas desobedeciam a sua casa, crendo que Jesus era o Messias enviado por Deus para salvar o povo. Isso já acontecia naquele tempo. Olha o que um teólogo alemão do século XIX diz, Rudolf Steiner. Ele diz o seguinte, abre aspas: a melhor e mais preciosa paz na terra, que também é a base de toda paz, é a paz doméstica, é a harmonia da família. É tão bom, meus irmãos, quando a família vive em paz, quando a família vive em harmonia. Você trabalha melhor, você faz as coisas melhor, porque você sabe que você vai chegar em casa, você vai encontrar paz, vai encontrar segurança, vai encontrar alegria na sua família. Mas ele completa: no entanto, enquanto essa paz estiver em alicerce falso, terá de ser quebrada para que seja introduzida a paz de Cristo. E aí se inicia todo o processo de conflito. Porque muitos são aqueles que convivem conosco no seio familiar, meus irmãos, e que creem nessa paz do mundo, creem nos governos do mundo, creem, meus irmãos, no dinheiro da sua conta bancária, nos seus carros famosos, na sua casa, creem nos poderes materiais dessa terra. E isso gera conflitos, meus irmãos, porque nós somos o povo que cremos na paz de Cristo. O nosso alicerce e segurança está na paz de Cristo, não na paz que esse mundo propaga, que é a paz das pombas soltas nas praias, que é a paz das manifestações pela paz, e que essa paz nunca chega e nunca chegará, porque a cada dia que passa o mundo só piora. Olha o que Lucas diz, meus irmãos, olha o que Lucas diz, neste mesmo texto, ele vai falar das palavras de Cristo de uma forma diferente. Lucas capítulo 14, versículo 26, ele diz assim, palavras de Cristo: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Palavra dura, meus irmãos, que Jesus falou.
Uma palavra dura para o seu povo: olha, se você respeita muito mais o seu filho, o seu marido, a sua esposa, o seu irmão, a sua irmã, então você não é meu discípulo, você não é digno de mim. Se você abre mão de uma comunhão comigo, se você abre mão de uma intimidade comigo, na minha presença, porque você ama muito mais o teu filho rebelde, porque você ama muito mais o teu marido rebelde, então você não é meu discípulo. Você não é digno de mim, porque eu vim para que você aborrecesse aqueles da sua casa que não comungam da sua mesma fé. Palavra dura, meus irmãos, mas é uma palavra que devemos atentar para ela, porque muitas vezes nossos familiares pecam e a gente passa a mão na cabeça. Muitas vezes os nossos familiares erram a direção, erram o caminho, estão andando numa direção contrária ao que as Escrituras propagam, e nós deixamos, nós permitimos, nós não instruímos, nós não estimulamos a fazer o contrário, nós não colocamos ali a palavra de Deus em primeiro lugar, nós não advertimos a pessoa, e como os filhos de Ofni e Finéias, eles caminham na direção do abismo. E esse abismo, meus irmãos, não vai chegar só na vida deles, mas vai chegar na nossa também. Como chegou para Eli, como chegou para o fruto de Finéias, o seu filho chamado Icabod. Perceba, meus irmãos, que em nenhum momento Jesus está se voltando contra a família. Jesus não está se voltando contra os lares. Jesus não está se voltando contra as relações familiares. O que Ele está fazendo, meus irmãos, o que Ele está mostrando para nós é que existe uma relação muito mais elevada que uma relação familiar, que é uma relação espiritual com Deus. A nossa relação com Deus importa que ela seja muito mais importante do que a nossa relação com os membros da nossa casa. Porque se nós não nos relacionamos bem com Deus, meus irmãos, como vamos nos relacionar bem com aqueles da nossa casa? Se nós não temos comunhão com o Espírito Santo, se nós não temos intimidade com o Espírito Santo, e temos uma maior intimidade com os nossos familiares, demonstramos um maior respeito e amor com os nossos familiares do que numa vida íntima com Deus, então nós não somos dignos de Cristo. Percebam, meus irmãos, que a nossa família terrena e temporal, ela um dia vai acabar. A nossa família não permanecerá. A nossa família nesta terra vai acabar, mas existe uma família que é eterna. Esse irmão que está aí do seu lado, ainda que você seja casado com ele no futuro ele fará parte da sua família, de uma família eterna, mas lá não tem casamento, lá não terá casamento. Essa família será uma família guiada pela presença de Deus pela eternidade. Observe que os versículos 37 e 38, olha o que eles nos dizem, meus irmãos. Jesus vai repetir por 6 vezes a expressão mim. Por 6 vezes ele vai dizer: se você não faz assim, você não é digno de mim. Se você não faz assim por mim, você não é digno de mim. E por 6 vezes ele repete essa expressão, meus irmãos, dando para nós a conotação, sendo enfático em demonstrar a sua maior importância em relação a qualquer pessoa nesta terra. Jesus, Ele é mais importante do que o meu filho, Ele é mais importante do que a minha esposa, Ele é mais importante do que a minha mãe, Ele é mais importante do que o meu falecido pai, Ele é mais importante do que qualquer pessoa da minha relação, por maior e mais íntima que ela seja. Jesus é mais importante que todas essas pessoas. E se Ele não for para mim mais importante do que todas essas pessoas, se eu não amá-lo mais do que eu amo a todas essas pessoas, então eu não sou digno dEle. Eu não sou digno de servi-lo. Eu não sou digno de fazer parte da sua igreja. E a palavra, meus irmãos, das Escrituras nos trazem N exemplos de homens e da lei
que diz para nós: escolha antes a Deus do que qualquer pessoa da sua vida. Vamos para alguns exemplos. Abraão, em Gênesis capítulo 12, Abraão é instado por Deus a largar a sua família, a sua parentela e a sua terra, para ir a uma terra que ele nem sabia onde era, nem sabia como era. Mas Deus fala com ele: larga a tua parentela, sai da tua terra e vá para uma terra que eu te dou. E Abraão fez o quê? Não, Senhor, eu não vou largar meu pai, eu não vou largar minha mãe, eu não vou largar meus irmãos, eu não vou largar o seio da minha família para ir para um lugar que eu desconheço. Abraão foi. No capítulo 21, meus irmãos, Abraão novamente, ele é obrigado a enviar o seu filho Ismael para longe da sua casa, pois Deus fala para ele: você vai fazer aquilo que Sara quiser. E Sara queria que Ismael e Agar fossem para fora, fossem embora. E Abraão, então, com dor no seu coração, porque Ismael era seu filho, Sara não sentiu dor nenhuma, mas Abraão sentiu. E mesmo assim Abraão consentiu com a vontade do Senhor, e ele enviou Ismael para fora da sua casa, mandou Ismael embora. No capítulo seguinte, no capítulo 22, Deus pede a Abraão seu filho em sacrifício. E o que Abraão faz? Não, Senhor, ele é o único filho, o Senhor só deixou ele. O Senhor me determinou que eu mandasse Ismael embora, agora quer levar Isaac também? Não, eu vou ficar com Isaac. Não, Abraão, meus irmãos, amava mais a Deus do que a Isaac, o filho da promessa. E Abraão estava se encaminhando para sacrificar Isaac. A lei mosaica, meus irmãos, vai advertir sobre o apedrejamento de falsos profetas. Ainda que esse falso profeta seja da tua casa, o teu dever é apedrejá-lo, porque ele é um falso profeta. Ele pode ser teu pai, ele pode ser teu irmão, ele pode ser teu tio, ele pode ser quem for da sua família, da sua casa, mas o seu dever é o dever de apedrejá-lo e matá-lo. E as Escrituras ainda vão dizer na lei mosaica, lá em Deuteronômio capítulo 21, que um filho rebelde, ele é advertido pelos pais, e se ele continuar na sua rebeldia e desobediência, é obrigação desses pais levarem seu filho à presença dos anciãos de Israel, e na presença dos anciãos ele vai ser levado então ao apedrejamento. Terrível, meus irmãos, todas decisões em que são demonstradas aqui o nosso maior amor por Deus do que por qualquer outra pessoa. Com tudo isso, caros irmãos, de forma alguma há uma autorização de Jesus para que nós sejamos negligentes para com a nossa casa. Não é isso que Cristo está dizendo. Não podemos, por esta palavra, negligenciar os nossos filhos, negligenciar a nossa casa, porque nós devemos amar mais a Cristo do que a nossa família. Não é isso que ele está dizendo, e ele não dá esta autorização. E muitos são aqueles que, em desculpa de amar mais a Cristo do que a sua própria vida ou a sua própria casa, passam 24 horas por dia na igreja, negligenciam a sua casa, negligenciam a sua família, e aí, por causa disso, há uma derrocada, por causa disso há uma tragédia em suas casas. Terceiro, meus irmãos, caminhando para o fim, anunciar o Evangelho é carregar a cruz. Olha o que ele diz no versículo 38, quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Morte por cruz, meus irmãos, era a pior das mortes naquele tempo. Quem era pregado no madeiro era considerado uma pessoa maldita. Aliás, os romanos utilizavam a cruz para matar os piores criminosos da sociedade. E o que Jesus faz? Jesus transforma um símbolo de morte, um símbolo de maldição aqui neste texto, num símbolo, meus irmãos, para uma vida difícil. Jesus diz para nós precisamos carregar as nossas cruzes todos os dias.
Não é evidentemente a cruz que ele carregou, porque aquela só ele poderia carregar, mas nós temos, meus irmãos, limitadamente as nossas cruzes a serem carregadas dia após dia. E como aqueles condenados que carregavam o seu madeiro nas costas por toda Jerusalém, caminhando para o Gólgota, caminhando para o lugar ali de morte, fora dos muros de Jerusalém, nós também fazemos esse papel. Todos os dias carregamos em nossos ombros o nosso próprio madeiro, a nossa própria cruz, até o nosso último dia de vida nesta terra. E não há, meus irmãos, como fugir desta ordenança de Cristo para nós. Jesus eleva a cruz a este patamar de uma vida difícil, em que nós deveríamos suportar as dificuldades desta vida, porque Ele, meus irmãos, venceu por nós todas as tribulações dessa vida. Jesus não nos deixa enganados. Ele disse para nós que uma vida nele traria muitos sofrimentos para cada um de nós. E por causa disso, devemos estar preparados para carregarmos a nossa cruz, como faziam, portanto, aqueles que eram condenados à morte no tempo de Cristo. Por último, meus irmãos, anunciar o Evangelho é perder a própria vida em Cristo. Ele vai terminar dizendo no versículo 39, quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. Um teólogo metodista chamado Adam Clarke, ele disse certa vez esta frase, abre aspas, qualquer coisa que um homem sacrifique a Deus, jamais se poderá perder, porque o homem a achará novamente em Deus. Todos os nossos sacrifícios, todo o nosso serviço ao Senhor não é perdido, meus irmãos, não é em vão, porque nós o encontramos na própria presença de Deus. Nós o encontramos na própria intimidade com o Senhor. Em resumo de toda essa palavra de Cristo para nós, Ele diz que nós devemos sacrificar todas as coisas para servir. Nós devemos sacrificar a nossa própria vida no serviço a Cristo. E é isso, meus irmãos, que a igreja faz por séculos e séculos em sua história. Cada um dos nossos irmãos que derramaram o seu sangue por causa da causa de Cristo. Devemos honrar os seus nomes, meus irmãos, também, se preciso for, derramando o nosso próprio sangue pela causa de Cristo. Mas este é um outro tópico, um outro assunto. O que importa para nós nesta noite é: você tem amado mais a sua casa do que a Cristo? Você tem amado mais o seu marido, a sua esposa? Você tem amado mais o seu filho, a sua filha? Você tem amado mais o seu pai, a sua mãe? Você tem amado mais o seu irmão, a sua irmã do que ao Senhor Jesus? Observe esta palavra, meus irmãos, e leve esta palavra no seu coração, porque aquele que ama mais a qualquer pessoa neste mundo do que ao Senhor Jesus, ele não é digno da obra que o Senhor Jesus realizou na cruz. E nós, como igreja, nós devemos proclamar este amor ao Senhor Jesus. Nós não podemos idolatrar filho, não podemos idolatrar pais, não podemos idolatrar marido, nem esposa, nem irmão, nem irmã. Nós, meus irmãos, servimos a Cristo, e a Ele devemos a honra, a glória, e a Ele devemos todo o nosso amor, e a Ele devemos toda a nossa devoção, e a Ele devemos todo o nosso serviço, e a Ele devemos toda a nossa esperança, toda a nossa fé. A Ele, meus irmãos, devemos devotar toda a nossa vida. Amamos a nossa casa, amamos a nossa família, mas amamos muito mais aquele que já salvou, ou pode salvar, e quer salvar cada membro da nossa família. Mas para isso, meus irmãos, precisamos, antes de tudo, amar a Deus, que é o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, e depois ao nosso próximo, como a nós mesmos, como diz as Escrituras. Que Deus, portanto, nos ajude, o seu Santo Espírito nos oriente neste amor, que nós possamos olhar para Cristo como o tesouro maior das nossas vidas, porque Ele é o tesouro maior das nossas vidas.
Ele é um tesouro que foi achado, foi encontrado por cada um de nós, e não há maior tesouro na face da terra do que Cristo em nossas vidas. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo privilégio de ouvirmos a Tua Palavra. Obrigado pelo privilégio do ensino da Tua Palavra. Obrigado pelo privilégio de servirmos na Tua casa. Glorificamos, Senhor, exaltamos o Teu nome, magnificamos o Teu nome, pedimos ao Senhor que o Teu Santo Espírito traga ao nosso coração este amor sem igual, este amor, Senhor, sublime, este amor ágape, Pai, este amor, ó Deus, que nós devemos nutrir pelo Senhor todos os dias da nossa vida, um amor que sobrepõe o nosso amor, a nossa casa, a nossa família, a todos aqueles que nos cercam em intimidade. Senhor, ajude-nos a respeitarmos o Senhor em primeiro lugar, a andarmos conforme as Suas Escrituras em primeiro lugar, ainda que isso venha gerar um desconforto, ainda que isso venha gerar um confronto em nossa casa, mas nos ajude, Senhor, nos ajude a não vacilarmos em nossa fé, nos ajude, Senhor, a não retrocedermos, abençoe-nos com sabedoria, com capacidade, com unção do Teu Espírito, é o que nós te pedimos nessa noite, Senhor, e assim oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém.